Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos na primeira semana, nessa primeira semana nós estamos lendo o primeiro capítulo, todo, que é o conteúdo central da Bíblia, e uma parte do segundo capítulo, que é a justificação pela fé. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, buscar nele sabedoria, revelação, Senhor Jesus, para a gente perceber que o Senhor ele quer nos preparar, Senhor Jesus. Não é uma mera curiosidade, mas é realmente ir nos preparar para tudo aquilo que Ele deseja realizar. E para isso Ele está investindo em nós com a Sua palavra. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 19, subtítulo A trajetória de Paulo e seu encontro com Onésimo, até o final desse mesmo subtítulo na página 23. Ó Senhor Jesus, agora ler com oração. Atos capítulo 13, versículo 4. Ó Senhor Jesus, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos pro livro, o subtítulo. A trajetória de Paulo e seu encontro com Onésimo. Ó Senhor Jesus, enquanto Paulo estava preso em Roma, foi-lhe permitido morar em uma casa alugada, onde recebia todos que o procuravam, anunciando-lhes a palavra de Deus. Certamente foi nesse período que Paulo pregou o evangelho a Onésimo, que era escravo de Filemão e havia fugido de seu senhor. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vejamos um pouco da trajetória de Paulo. Ó Senhor Jesus, quando ainda se chamava Saulo e perseguia a igreja, o Senhor lhe apareceu como uma grande luz no caminho de Damasco. Ele reconheceu o Senhor e creu, foi batizado e logo começou a pregar o evangelho. Saulo passou por dificuldades e voltou para Tarso, sua cidade natal, sendo resgatado por Barnabé e levado para Antioquia para viver com os irmãos da igreja naquela cidade. A igreja de Antioquia era composta de gentios convertidos a Cristo. Os irmãos ali viviam com alegria e singeleza de coração, e havia liberdade no espírito. Lá, pela primeira vez, os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos. Ó Senhor Jesus! Nessa igreja, Paulo aprendeu a servir em coordenação com os irmãos. Certo dia, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi assim que Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária. Eles percorreram a região da Galácia, pregando o evangelho e gerando a igreja em Listra, em Derbe e em Icônio. Ó Senhor Jesus! O jovem João Marcos também os acompanhou na viagem. Entretanto, diante dos sofrimentos e tribulações, os abandonou e voltou para a casa de Maria, sua mãe. Na volta, Paulo e Barnabé estabeleceram aqueles que mais se destacavam entre os irmãos, como presbíteros nas igrejas. Estes eram irmãos novos, por isso logo foram influenciados pelos de Jerusalém, que propagavam que, além de crer em Cristo, era necessário circuncidar-se conforme a lei. Isso trouxe perturbação nas igrejas dos gentios. Ó Senhor Jesus! Barnabé e Paulo decidiram ir a Jerusalém para tratar desse assunto. Chegando lá, reuniram-se com os presbíteros e apóstolos para debater a questão. Pedro esclareceu que fora escolhido por Deus para levar a palavra do evangelho aos gentios, pois a porta da salvação também lhes havia sido aberta. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, tomou a palavra e encerrou o debate, argumentando que os gentios deveriam ser deixados em paz, que precisavam apenas guardar alguns itens da lei, evitar a idolatria, a impureza sexual, a carne de animais sufocados e o sangue. Então, os apóstolos e os presbíteros redigiram uma carta que deveria ser lida nas igrejas dos gentios, tendo como conteúdo a decisão que tomaram, e elegeram Silas e Judas, irmãos notáveis, para acompanhar Paulo e Barnabé. Ó Senhor Jesus! A carta foi lida em Antioquia, e os irmãos se alegraram. Findada a missão, Judas partiu para Jerusalém
e Silas resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé decidiram revisitar as igrejas da Galácia para verificar como estavam os irmãos. Barnabé quis levar João Marcos, seu primo. Entretanto, Paulo não o admitiu, pois não achava justo levar alguém que os abandonara na primeira viagem. Ele estava no início de seu ministério, por isso ainda não era maleável. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ó Senhor Jesus! Paulo tomou a Silas e partiu para rever as igrejas. Essa viagem foi marcada pelo direcionamento do Espírito. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Após percorrerem a região frígio-gálata, pretendiam ir para a Ásia. Entretanto, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Nas proximidades de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, contudo o Espírito de Jesus não o permitiu. Então desceram a Troade, onde Paulo teve a visão de um varão macedônio que lhes pedia ajuda. Diante disso, entenderam que precisavam ir para a Macedônia pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Em Filipos, primeira cidade do distrito da Macedônia, foram a um lugar de oração junto ao rio, onde encontraram um grupo de mulheres que estavam orando. Uma delas, chamada Lídia, vendedora de púrpura, os acolheu em sua casa. Nessa cidade, Paulo libertou uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Os donos dessa jovem chamaram as autoridades e acusaram falsamente os apóstolos de perturbar a ordem da cidade. Paulo e Silas foram açoitados e detidos no cárcere interior e lhes amarraram os pés no tronco. Possivelmente qualquer outra pessoa reclamaria com Deus por tais circunstâncias. Contudo, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores, e todos na prisão os escutavam. Que testemunho magnífico! Deus não teve outra reação a não ser libertá-los. A terra tremeu e os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e caíram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo todas as celas abertas, desesperou-se e fez menção de se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A palavra de Deus era mais importante do que a liberdade deles. Por isso, ninguém fugiu da prisão. Então, o carcereiro os levou para casa, cuidou deles e foi batizado, juntamente com toda a sua família. Assim, foi o princípio da igreja em Filipos. Por obedecerem ao Espírito, a segunda viagem missionária foi bem sucedida. Por fim, Paulo e Silas partiram dali. Eles deveriam ir diretamente para Antioquia, onde estava a igreja que os enviou. Mas antes passaram por Jerusalém para saudar a igreja. Ó Senhor Jesus! Ao final da terceira viagem missionária, novamente Paulo quis ir para Jerusalém, mesmo após seus cooperadores terem recomendado que ele não fosse para lá. Também Ágabo, um profeta, revelou-lhe que cadeias o aguardavam em Jerusalém. Contudo, Paulo prosseguiu, encontrou-se com a igreja e ali viu dezenas de milhares que zelavam pela lei. Estes o convenceram a pagar a despesa de 4 pessoas que estavam fazendo o voto. Aquele que paga a despesa se torna um com o voto, concorda com seu cumprimento. Assim, os judeus comprovariam que Paulo não era contra o judaísmo. Ele se viu obrigado a concordar com a sugestão que lhe foi oferecida. Ó Senhor Jesus! Se o voto fosse concluído, o ministério neotestamentário confiado a Paulo estaria acabado. Soberanamente, quando o voto estava para ser concluído, judeus vindo da Ásia viram Paulo, alvoroçaram o povo e arrastaram-no para fora do templo, procurando matá-lo. Deus usou a guarda romana para preservar a vida de Paulo, livrando-o da fúria do povo. Ele foi recolhido à fortaleza e posteriormente enviado sob escolta para Cesareia. Lá, Paulo se fortaleceu e pôde declarar que não foi desobediente à visão celestial que havia recebido. Deus ainda poupou sua vida, a fim de usá-lo para registrar a revelação da economia neotestamentária de Deus em epístolas, o que ocorreu quando ele esteve preso em Roma. Ali, Paulo registrou as visões que receberam no terceiro céu. Ele permaneceu preso por 2 anos em Cesareia, até que, como cidadão romano, usou seu direito de apelar para César e foi enviado para ser julgado em Roma. Ó Senhor Jesus! Paulo navegou para Roma como prisioneiro,
sob guarda. Todavia, por causa das tribulações que surgiram na viagem, Deus o colocou como autoridade e confiou-lhe a vida daqueles que viajavam com ele. E mesmo passando por naufrágio, nenhuma vida se perdeu. Os náufragos foram acolhidos na ilha de Malta, onde várias curas e milagres ocorreram pelas mãos do apóstolo. Os habitantes da ilha supriram suas necessidades e os encaminharam a Roma. Chegando lá, foi permitido a Paulo alugar uma casa, onde recebia todas as pessoas que o procuravam e lhes pregava o evangelho com intrepidez. Todos que ali entravam recebiam ajuda espiritual, pois ouviam a palavra do Senhor Jesus. Até mesmo a guarda pretoriana e os da casa de César ouviram a palavra e creram. Isso mostra que a estadia de Paulo em Roma foi muito produtiva, que assim como o apóstolo, devemos a palavra a todas as pessoas em todo lugar. Ó Senhor Jesus! Cremos que foi nesse contexto que Paulo encontrou Onésimo e pregou-lhe o evangelho. Este era um escravo, provavelmente fugido de Colossos, por haver defraudado seu senhor, que encontrou o apóstolo em Roma. Talvez Paulo ministrasse algum tipo de treinamento em sua casa, pois vários cooperadores iam até ele. Onésimo se firmou na igreja e passou a cooperar com Paulo. Ó Senhor Jesus! Como Onésimo era de Colossos, Paulo o enviou de volta para a casa de seu senhor, a fim de acertar sua vida pregressa. Ao ler a Epístola a Filemão, percebemos que talvez já tivessem ocorrido tentativas de reconciliação entre Onésimo e Filemão, mas não teriam sido bem-sucedidas. Filemão era presbítero da igreja em Colossos, abastado e possuía escravos. Um deles, Onésimo, que antes lhe tinha sido inútil, havia crido no Senhor, tornando-se útil para Deus. Por isso, deveria ser recebido como irmão em Cristo. Na igreja, nenhum irmão deve sentir-se inútil, pois há espaço para todos servirem a Deus com alegria, entusiasmo e excelência. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Hoje pegou só esse subtítulo, que mostra bastante coisa, Senhor Jesus. Aqui o livro, irmão, aqui o Senhor procura mostrar para nós que tem todo um contexto, Senhor Jesus. A gente está falando a respeito de amor, a Epístola a Filemão fala sobre o amor de Deus, o amor incondicional, Senhor Jesus. Mas você não vai alcançar esse amor incondicional de qualquer jeito, ó Senhor Jesus. E por isso que vem mostrando toda a trajetória de Paulo, para poder chegar a esse status e poder realmente levar para alguém também esse mesmo amor. Ele não chegou lá cobrando o irmão. Olha, você tem que voltar lá para Colossos, lá, resolver a situação. Filemão, recebe ele aí. Senhor Jesus, descasca esse abacaxi aí. Não é por aí. Não é por imposição, a autoridade de Deus é para a vida. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Às vezes a gente toma certas situações assim de, olha, tem que amar os irmãos, tem que fazer isso e aquilo. Mas não é com amor natural. A gente precisa aprender a ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, realmente a gente tem que ver que se falta amor em nós, isso é um problema. Ó Senhor Jesus, não é um problema de aparência, mas é realmente um problema real. É um problema que pode nos incomodar muito e nos impedir de crescer. Senhor Jesus, se você deixa de amar, talvez você possa acontecer algum problema, alguma situação, e você não conseguir perdoar o irmão. E aí você fica preso naquilo ali e não consegue avançar. Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós que toda a situação que Paulo passou, várias situações, foi crescendo em vida. Deus levou ele até esse lugar. Com certeza ele teve muito tempo para refletir a maneira que ele estava indo para Roma. Todo o seu plano, todo o seu planejamento, a gente já viu na palavra profética, mostrando para nós que Paulo tinha o plano de ir até os confins da terra. Os confins da terra na época era a Espanha, e ele queria passar por Roma, ser encaminhado para a Espanha, pregar o Evangelho, trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas ele mostrou para nós ali que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Não quer dizer que Deus queria o impedir de pregar o Evangelho. Sim, o Evangelho tem que ser pregado, mas não é do nosso jeito. O Senhor não está tão preocupado com a obra, por estar preocupado com a nossa pessoa. Ele não quer simplesmente fazer obra, mas Ele quer que nós sejamos pessoas adequadas, para que a obra seja feita de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem muitos cristãos por aí
muitas igrejas diferentes, algumas geradas por visão espiritual, outras foram geradas por divisão, por brigas. Senhor Jesus. Algumas são realmente geridas por irmãos que buscam o Senhor, outros são geridos por irmãos que procuram outra coisa. Ó Senhor Jesus. Mas no meio disso tudo, a misericórdia de Deus é grandiosa, que ainda traz salvação. Né? O próprio Paulo dá testemunho aqui, né? Que seja por inveja, né? O importante é que o Evangelho está sendo pregado. Senhor Jesus. Mas o que acontece, né? A questão é a gente também ser aperfeiçoado. O próprio Paulo tinha essa preocupação. Eu já falei isso aqui também várias vezes no canal. Né? Ali você... Paulo fala isso, né, de você pregar o Evangelho, qualificar a muitos, levar muitos a crerem no Senhor, a praticar a obra, mas você mesmo ser desqualificado. Ou seja, você levou outros a crer, outros a serem aperfeiçoados, a mudar a vida deles, mas você não mudou. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né, tudo aquilo que, né, Paulo foi chamado pelo Senhor para fazer a vontade de Deus, mas é algo que eu estou sempre falando aqui, né, que um dia nós fomos chamados pelo Senhor, né? O Senhor nos deu palavra, nos deu direção, mas eu preciso continuar exercitando o Espírito. Eu preciso continuar invocando o nome do Senhor, dependendo dEle, porque depois de um tempo a gente pode perder a visão. Eu conheço irmãos, vários irmãos que chegaram, não, poxa, Deus me deu a visão da igreja, eu vi a igreja e tal e tal. Depois foram acontecendo problemas, foram embora. Senhor Jesus, cadê a visão da igreja? Acontece, não foi feita uma manutenção. A gente precisa, a Bíblia fala para a gente sempre ser renovado no espírito do nosso entendimento. Fala também para a gente remir o tempo, né? Não ser insensato, mas procurar a todo momento compreender qual é a vontade do Senhor. Eu só vou fazer isso no espírito. Senhor Jesus. E essa trajetória de Paulo aqui mostrou de maneira maravilhosa. Mostrou que Paulo anunciava a palavra lá em Roma e tal, pregou lá a Onésimo, mas antes mostrou, olha, vamos ver todo o pano de fundo da vida de Paulo, o que aconteceu nesse Senhor Jesus. Ele se chamava Saulo, perseguia a igreja nesse Senhor Jesus, até que o Senhor, como uma grande luz, se manifestou para ele no caminho de Damasco. Nisso a gente vê algo ali, né, que os discípulos antes, né, os apóstolos, né, andaram com Jesus nesse Senhor. O Senhor foi lá, anunciou para eles o Evangelho. Depois vieram outros a crer pela palavra dos discípulos, mas o Senhor ali como Espírito, Paulo foi a única pessoa, o único apóstolo ali que recebeu a palavra diretamente de Deus. O próprio Deus apareceu para ele. Depois, obviamente, ele foi aperfeiçoado, né? Senhor Jesus entrou ali na cidade, né? Foi aperfeiçoado no meio da igreja. Aí, poxa, recebi o Senhor, agora eu vou sair pregando o Evangelho e tal. Fez um monte de besteira, teve que sair fugido, né? Voltou para Tarso, Barnabé foi lá procurá-lo. Mas é interessante, né, que quando falam que ele perseguia a igreja, depois passou a pregar o Evangelho e mostrou para nós a grande mudança que aconteceu na vida dele, né, Senhor Jesus. Como que ele era, o que ele se tornou, né, de perseguidor da igreja passou a ser perseguido, Senhor Jesus, por causa de uma visão celestial. Se a gente parar para pensar, né, antes ele era contra, perseguia, achava que estava fazendo a vontade de Deus. Depois, se ele parasse para pensar, peraí, eu vou entrar num lugar que está todo mundo perseguindo, vou arrumar problema. Então é melhor não, né? É melhor ir para outro lugar aqui e tal. Ó Senhor Jesus, mas não, ele viu que o que ele creu, o que ele viu, Senhor Jesus, ele não podia ficar parado, né? Então o fato dele crer causou uma revolução na vida dele. Ó Senhor Jesus, né? Ele viu que tinha que ir adiante, né? Ali ele reconheceu o Senhor, né, quando apareceu a luz, né, e falou, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele viu que era o próprio Deus aparecendo para ele, né, Senhor Jesus. Então ele reconheceu o Senhor e creu, né? Foi batizado, foi pregar o Evangelho, passou por um monte de dificuldades, depois foi resgatado por Barnabé. E aqui a gente vê a pessoa de Barnabé, né, alguém que tinha um coração de aperfeiçoar outros, né, de não desistir. Senhor Jesus levou ele para Antioquia, ali onde os irmãos, né, serviam com alegria, com simplicidade. A gente precisa realmente ter simplicidade para crer no Senhor. Não se torna complicado, procura doutrina, procura motivo para tudo, mas realmente a gente vê, né, que por eles terem essa simplicidade, né, o Espírito tinha liberdade. Havia liberdade do Espírito ali. Por isso que ali, por haver essa simplicidade, ali pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Estavam sendo aqueles que exibiam Cristo.
Senhor Jesus, viviam o mesmo viver. Depois o Senhor separou os dois, né, para a obra, Senhor Jesus. E aí volta naquele ponto que eu falei no início, né? Olha, Deus separou você para alguma coisa. Você precisa continuar tendo comunhão com Ele. Hoje eu vejo muitos servos de Deus que caem nesse erro. Deus me chamou para a obra, eu é que vou fazer isso aqui, eu que vou fazer aquilo lá. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, Deus me encarregou. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se manter, né, com humildade, com simplicidade. Ó Senhor Jesus, foram levantando igrejas, pegaram pessoas que não tinham experiência, e aí facilmente foram influenciados, né, Senhor Jesus. E aí gerou muito, dando muitos problemas, né, e aí foram lá, né, mostrar, olha, está gerando um problema aqui, precisa perceber que, olha, existe o evangelho para os judeus e o evangelho para os gentios. A porção de Deus é na dependência de Deus, não podemos ficar ligados a regras, vamos nos limitar ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Aí Pedro entrou, né, mas não jamais com muita força, porque já tinha perdido a liderança. Para Tiago, né, que queria mesclar, conciliar a palavra do Antigo Testamento com a realidade de Cristo. Né? A gente viu já no livro, né, a questão do gnosticismo, né? Mistura a palavra com outras coisas, isso não é bom. Ó Senhor Jesus. Aí gerou ali, né, tomaram uma decisão, né, reuniram, discutiram e tomaram uma decisão. Não foi o guiar do Espírito, foi uma decisão tomada pela liderança. Diferente do que a gente vê mais pra frente, quando Paulo e Silas ali, Barnabé, dependiam totalmente do Espírito. Aqui não era a direção do Espírito, aqui era uma decisão dos irmãos. Ó Senhor Jesus, né, para nós a gente precisa realmente perceber, olha, o que eu estou fazendo hoje na minha vida, que é decisão, e o que é direção. Ó Senhor Jesus, vamos atentar para isso, irmão. Vamos nos voltar para o Espírito para receber direção. Ó Senhor Jesus. Aí depois eles foram partir, né, e tal. Barnabé queria levar João Marcos, né, para poder aperfeiçoá-lo. Paulo não concordou, não tinha muito crescimento de vida nesse Senhor Jesus, não tinha tanta maturidade. E aí ficou naquela questão de certo e errado. Não é justo e tal. Se te passar por um problema ele vai desistir. Não aceitou. E aí eles se separaram, né? Aí durante muito tempo a gente pensava, né, Barnabé sumiu da Bíblia, então Paulo estava certo. Aqui não é questão de certo e de errado. O encargo de Barnabé era o encargo de aperfeiçoar. Foi aperfeiçoando Paulo, né, Senhor Jesus. Depois foi aperfeiçoar Marcos, tanto que Marcos depois é útil ao ministério. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que a gente precisa perceber, né, depois que, né, Silas se uniu ali, porque ele viu que havia simplicidade e direção do Espírito. Então, aí mostrou para nós aqui, essa segunda viagem, né, com Paulo e Silas, foi marcada pelo direcionamento do Espírito em todas as coisas. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor, invocar o nome do Senhor, né, porque nós somos salvos, recebemos a redenção, mas tem muitas coisas no nosso dia a dia ainda que a gente precisa ser salvo. Ó Senhor Jesus, e eles foram dependendo do Espírito todas as coisas, né? Tentou ir para cá, o Espírito não deixou, para lá também não, e aí receberam uma visão. A gente já viu isso, né, no alimento diário anterior. Senhor Jesus, né, receberam a visão de Deus, tiveram muita comunhão, né, e aí perceberam, entenderam que precisavam partir para Macedônia. Chegou lá, né, um lugar de oração. Ó Senhor Jesus, uma porta aberta. Senhor Jesus, e também situações, né? Foram lá, né, expulsar um demônio, um espírito adivinhador de uma jovem, até que falava coisas boas, né, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente perceber, olha, falar a palavra profética, falar uma profecia não é adivinhação. Profetizar é falar a palavra de Deus. Ele mostra que, né, essa jovem tinha donos, né, tinha pessoas que lucravam com isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí gerou para eles mais uma situação de dependência do Espírito. Foram presos, mas estavam ali orando e louvando ao Senhor. Ao invés de murmurar, ao invés de olhar para a situação, estavam olhando para o Senhor. Olha a diferença de você ser direcionado pelo Espírito. Pode estar acontecendo um monte de situações exteriores, mas você tem paz. O resultado, né, Senhor Jesus, que Deus teve uma reação. Eu achei isso aqui tremendo, né? Que fala que Deus não teve outra reação senão libertá-los. O coração deles, a visão espiritual, o direcionamento do Espírito na vida deles estava tão presente que levou Deus a ter uma reação. Ó Senhor Jesus, que a gente precisa, amados, né? Orar ao Senhor, buscar o Senhor, né? Para levar Deus, né, a reagir em prol da nossa vida, porque nós estamos em prol da vida e da vontade de Deus. É isso que a gente precisa, exercitar o Espírito,
Não é só, eu estou na vida da igreja, já estou lendo os livros, já está bom, é só entender aqui. Não, eu preciso ser direcionado por Deus. Deus me chamou, mas eu preciso ser direcionado, eu preciso dar continuidade nesse chamamento, viver de modo digno do chamamento de Deus. Ó Senhor Jesus, vivendo assim, de modo digno por Deus, com certeza, né, a gente vai ver, né, a nossa oração sendo respondida, né? Nossa oração, a ação de Deus, eu vou mostrar aqui, né, a reação de Deus. Imediatamente Deus se colocou ali, né, e houve um terremoto, tudo se abriu, né, Senhor Jesus. Às vezes tem situações na nossa vida que realmente nos prende, pode não ser uma cadeia física, mas pode ser algo espiritual, algo físico, algo psicológico. Senhor Jesus, é o Senhor que quer realmente nos libertar. E mostrou que estava ali tão focado na palavra, né, que a palavra de Deus era tão rica, né, estava tão no Espírito, né, que as pessoas, levou ali todos os prisioneiros para o Espírito, que a cadeia se abriu. Eles acharam que ouvir a palavra era mais importante do que a liberdade, do que fugir da prisão. Ó Senhor Jesus. A gente teve até um irmão que já compartilhando aqui, né, a igreja de Filipos foi iniciada assim, né, os prisioneiros crendo, o carcereiro crendo, né, a casa de Lídia, né, depois o carcereiro foi salvo, né, toda a sua casa foi batizada e tal. Né, e com certeza aqueles prisioneiros estavam ali, receberam o Senhor, depois que saíram começaram a reunir também. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então mostra para nós aqui, o Espírito muda tudo. Senhor Jesus, o Espírito nos leva a tocar na direção de Deus, a ver, né, o que realmente Deus deseja. Ó Senhor Jesus, nos leva a dar importância para a palavra. O mais importante é a palavra do que a nossa liberdade. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente fazer a vontade de Deus, a gente se sente um pouco preso mesmo. A gente não tem liberdade de fazer o que quer, de ir onde quer, falar o que quer. Senhor Jesus, mas a palavra se torna mais importante para nós, Senhor Jesus, do que realmente fazer o que a gente quer, do que ter liberdade de fazer certas coisas. Então depois de um tempo você tocando na palavra, você não vê mais isso como, isso aqui está me limitando, está me prendendo. Não, é muito pelo contrário, a gente dá liberdade para o Espírito. Esse é o verdadeiro viver, Senhor Jesus, isso que nos completa de maneira incrível, né? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Depois ele mostrou, né? Depois foi para a terceira viagem, aí Paulo já começou a não obedecer o Espírito, aí Silas já pulou fora, né? Foi fazer a terceira viagem sozinho, né? E aí quase caiu na armadilha de Satanás, né? Ali, graças ao Senhor que o Senhor o livrou, estava ali pronto para ser um com o judaísmo, né? Por quê? Porque tinham milhares que estavam zelando pela lei. Senhor Jesus, hoje podem ter milhares e milhares ali que, né, conseguem obedecer a doutrina da Bíblia, isso e aquilo, tem seus usos e costumes, tudo direitinho, parece que estão a viver santo diante de Deus. Mas se você não vive diante do Espírito, não adianta. Você pode ter toda a sua vida organizada, mas se você não se voltar ao Espírito, não adianta. É como muitas religiões por aí, muitos vídeos de autoajuda, né, pessoas que seguem, né, certas coisas. Não, vou seguir aqui uma vida zen, vou seguir aqui a religião tal e tal, e a pessoa vai ser uma pessoa boa, vai fazer coisas legais, coisas boas, mas isso aí não garante ela a salvação, não garante ela a transformação de vida. Então não adianta a gente ficar ali, né, com aquele rigor ascético, né? Olha, eu vou me controlar, vou deixar de fazer, vou fazer aquilo. Ó Senhor, isso traz certos benefícios para a vida? Com certeza. Mas isso te leva a conhecer mais a Deus? Certamente não. O que nos leva a tocar no Senhor é o Espírito. Por isso que Paulo começou bem, obedecendo o Senhor, depois, né, Senhor Jesus, quase que perde a vida aqui, né? O Senhor teve que usar a guarda ali para poder poupar a vida dele, porque ele ainda tinha uma comissão, Senhor Jesus. E aí ele mostrou, olha, não fui desobediente à visão celestial, ó Senhor Jesus. E não foi desobediente, pregou o evangelho e tal, ó Senhor Jesus. Mas faltou para ele ali, não só a visão, mas também obediência. Então, o que eu vejo hoje? O Senhor tem nos dado a visão, amém. A gente crê e tal, mas a gente precisa também ver a maneira prática. Se você ficar na vida da igreja só com as teorias, não colocar nada em prática, você vai achar que está tudo certo. Mas quando você começa a praticar, Senhor Jesus, você vê que você precisa se aproximar um pouco mais de Deus. Você precisa realmente ganhar esse amor. Né? Como a gente está vendo aqui, o Filemão fala do amor ágape, o amor incondicional de Deus. Você vai perceber que você se achava num certo patamar, se achava de uma certa forma e tal, e você vê que, olha, realmente isso não é suficiente.
a gente olha, a gente cresceu e tal, a gente viu algo, mas quando você vai viver na palavra, você vê, olha, realmente o que Deus precisa hoje é um patamar superior. É algo que os irmãos têm falado conosco na palavra profética, né? Os irmãos repetiram isso nesse final de semana. Senhor Jesus, né? O Senhor está nos chamando a patamares superiores da palavra. Eu não posso me dar por satisfeito, não posso ver, a vida da igreja já está boa aqui, já consegui realizar muitas coisas para Deus, não preciso continuar exercitando o Espírito, né? A gente precisa pregar o Evangelho, viver diante do Senhor até que Ele venha. Ele não voltou ainda, então eu não posso relaxar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje muitas pessoas estão sendo contaminadas, né, pelo vírus, porque relaxaram. Agora a curva já está descendo, já está achatando, e aí começaram a relaxar, estão pegando a doença, então a curva daqui a pouco vai aumentar de novo. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa perceber, né, que Paulo ele recebeu uma visão, né, no terceiro céu, a gente já viu, né? Recebeu no terceiro céu, no paraíso, Deus mostrou para ele coisas riquíssimas. Senhor Jesus, mas Deus nos mostra algo, e agora eu preciso fazer o quê? Perceber que eu preciso viver diante dele. Se eu parar de viver diante dele, viver diante do Espírito, parar de exercitar o Espírito, tudo isso vai se esvair. Deus está investindo em nós. Ó Senhor Jesus. Né? E aí mostrou que ele foi preso, né? Teve que ser levado a Roma ali, naufragou, né? Mas nenhuma vida se perdeu porque Deus colocou autoridade nele e confiou a vida daqueles que viajavam com ele. Nenhuma vida se perdeu. É isso que eu tenho insistido aqui, né? A gente precisa viver no Espírito. Nas reuniões, em casa, né? Senhor Jesus, na rua, no trabalho e também numa batalha espiritual constante. A gente tem que estar ali exercitando o Espírito para subjugar o inimigo de Deus. A gente pode, né, com nossos argumentos, com isso e aquilo, convencer as pessoas, mas sem uma realidade espiritual a gente não derruba principados e potestades, Senhor Jesus, porque eles estão numa região de coisas invisíveis. Eles não estão preocupados com aquilo que você manifesta visivelmente, Senhor Jesus, mas uma realidade interior. E ele mostrou aqui, né, a autoridade que Deus nos dá é para a preservação da vida. Ó Senhor Jesus. Paulo foi ali para uma casa ali, né, e aí várias pessoas chegavam nele para receber ajuda espiritual. Né, recebiam uma ajuda espiritual por ouvir a palavra do Senhor. Mas se a gente comparar com o que aconteceu antes, judaizantes foram lá, enganaram o povo de Deus, fizeram um monte de confusão ali no meio dos gentios, mas também levaram a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, mas não era uma palavra de direção de Deus, não era a direção do Espírito, era uma palavra de decisão humana, não uma palavra de direção espiritual. É isso que a gente precisa perceber. Poxa, eu estou na vida da igreja, Deus me mostrou, amém, fui chamado. Mas depois de um tempo, olha, eu decidi ficar aqui, vem situações, dificuldades e tal, e você toma uma decisão. Não, eu vou lutar pela vida da igreja para ganhar a visão espiritual. Mas chega um momento que você vê que realmente a gente precisa de suprimento espiritual. A gente precisa de ajuda espiritual e direção. Sem exercitar o Espírito, não tem como avançar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E mostrou ali que, né, Paulo estava pregando a palavra, independente das circunstâncias que estavam acontecendo, ele continuou o encargo dele de levar, de viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, que a gente também precisa. Situações exteriores não vão nos comandar. A gente precisa realmente ir diante do Espírito e continuar exercitando o Espírito, aconteça o que acontecer. Ó Senhor Jesus. Depois mostrou aqui Onésimo, né, que creu no Senhor, e aí houve uma tentativa de reconciliação, de repente não aconteceu do jeito que estava planejado, porque também havia um problema na igreja de Colossos, né, onde Filemão estava. Ó Senhor Jesus, aí Paulo teve que também mandar, né, uma carta para Colossos ali, para poder também resolver esse problema. Ó Senhor Jesus. Mas a gente vê aqui que ele não enviou Onésimo de qualquer jeito, né, como eu falei no início. Ó, vai aí, se vira aí porque eu estou mandando. Não, ele viu ali, tinha um princípio espiritual, ele viu um testemunho, viu uma mudança em Onésimo, para poder realmente ver ele, que Onésimo cooperava com ele, né, havia se tornado útil. Senhor dizia enviar, pôde enviar, não enviou de qualquer maneira, mas houve um arrependimento, houve um testemunho. É isso que a gente também precisa perceber. Nossa vida da igreja, nosso dia a dia, a gente precisa continuar havendo em nós testemunho, arrependimento, para que o Senhor possa continuar contando conosco, continuar enviando, né, nos enviando, investindo em nós. Não vai ser de qualquer maneira. Estou na vida da igreja aqui há anos, Deus me colocou aqui e pronto.
Não preciso continuar obedecendo o Senhor, continuar exercitando o Espírito, continuar recebendo esse investimento de Deus, essa direção do Espírito. Vamos atentar para isso, né? Toda essa trajetória aqui, nessa situação de Onésimo, para nos mostrar que a gente precisa permanecer exercitando o Espírito até que Ele venha, para que Ele possa contar conosco em toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.